Neste exato momento, bem abaixo do edifício mais alto do planeta, duas reações químicas invisíveis travam um combate implacável que já dura mais de 15 anos, sem um único segundo de trégua. De um lado da trincheira, temos íons de cloreto e sulfato altamente destrutivos, dissolvidos em águas subterrâneas com uma concentração de sal que supera a do próprio mar. Eles agem em silêncio, corroendo o aço e esfarelando o concreto de dentro para fora. Do outro lado, uma corrente elétrica milimetricamente calibrada trabalha sem parar para neutralizar esse ataque antes que o pior aconteça. É uma guerra silenciosa, onde nenhum dos lados recua, e essa batalha continuará ativa enquanto aquela imensa torre de vidro estiver de pé. Hoje você e eu vamos olhar para além dos recordes de altura ou do brilho dos painéis de vidro sob o sol do deserto. Esta investigação nos leva a 50 metros abaixo do nível da rua, onde uma química agressiva acontece em águas muito mais salgadas do que o próprio mar vizinho. Se você quer entender a ciência real por trás da fundação mais fotografada do mundo, inscreva-se no canal eROT Beyond Headlines. Nós fomos atrás dos segredos químicos ocultos sob o concreto. Tudo começa pela própria água subterrânea. Para decifrar por que ela é tão hostil, precisamos entender de onde ela vem e como essa faixa de terra em Dubai foi moldada por um ambiente geológico implacável. Os cientistas chamam essa região de Sábica, planícies costeiras cobertas de sal, comuns do Golfo Arábico. Elas se formaram ao longo de milhares de anos, quando a água do mar inundava as terras baixas e depois evaporava sob o calor esmagador do deserto, deixando uma crosta espessa de minerais no solo e nas águas subterrâneas. O próprio Golfo intensifica esse fenômeno por ser raso e quase totalmente fechado, conectando-se ao oceano apenas pelo Estreito de Hormuz. Isso faz com que a evaporação eleve a salinidade local a níveis muito superiores aos dos oceanos comuns. É exatamente dessa armadilha geológica que brota a água extremamente agressiva que cerca a base do Burj Khalifa. Análises laboratoriais revelam níveis assustadores de cloreto e sulfato que superam qualquer limite saudável. Trata-se de um cenário natural que parece ter sido desenhado por um terrível capricho geológico para destruir as duas maiores defesas de qualquer arranha-céu moderno, o aço e o concreto. Mas esses dois vilões químicos não atacam do mesmo jeito. Compreender como cada um age mostra por que a engenharia precisou neutralizar duas ameaças distintas ao mesmo tempo. Os íons de cloreto são minúsculos e conseguem se infiltrar lentamente pelos poros microscópicos do concreto convencional, abrindo caminho silencioso durante meses e anos até alcançarem a armadura de aço oculta lá dentro. Quando o cloreto se acumula na superfície do metal, ele destrói a fina camada de óxido que protege o aço, dando início a uma corrosão severa por pites. O metal começa a enferrujar de forma localizada, acumulando uma ferrugem que ocupa um espaço muito maior do que o aço original. Com o tempo, esse acúmulo gera uma pressão interna esmagadora contra a estrutura de concreto ao redor. É uma força invisível capaz de despedaçar o concreto de dentro para fora. Esse processo silencioso avança sem pressa e sem alarde, podendo comprometer gravemente a estrutura inteira muito antes que qualquer rachadura ou sinal de desgaste apareça na parte externa para levantar suspeitas. O ataque por sulfato funciona por um mecanismo totalmente diferente, mirando diretamente no concreto em vez de focar na armadura de aço interna. Os íons de sulfato reagem quimicamente com compostos do cimento Portland comum, gerando um mineral expansivo chamado etringita. Essa nova substância ocupa muito mais espaço do que os elementos originais. Como essa expansão violenta ocorre dentro de uma massa de concreto já endurecida e rígida, os cristais em crescimento geram tensões internas terríveis que quebram a estrutura de dentro para fora. É um processo destrutivo paralelo e totalmente independente da corrosão por cloreto que ocorre ao mesmo tempo no metal. Se nada for feito, esses dois mecanismos se alimentam mutuamente. As fissuras geradas pelo sulfato abrem verdadeiras rodovias para o cloreto entrar ainda mais rápido, enquanto os produtos da corrosão forçam um concreto que já está fragilizado pelo sulfato. É um ciclo de destruição assustador se deixado livre por anos. Se você quer entender a fundo as ameaças ocultas que ninguém vê, deixe sua curtida neste vídeo. Isso ajuda a nossa investigação a alcançar mais pessoas, mas a nossa apuração descobriu um terceiro inimigo químico silencioso, raramente debatido fora dos manuais técnicos de engenharia, que atua na surdina ao lado do cloreto e do sulfato. Estamos falando da carbonatação.
um processo que agrava os dois problemas anteriores. A reação lenta entre o dióxido de carbono da atmosfera e os compostos alcalinos do concreto reduz gradualmente o pH interno da estrutura ao longo das décadas. Essa queda de acidez é fatal para a armadura de aço, pois aquela fina película protetora de óxido só sobrevive em ambientes altamente alcalinos. Quando a carbonatação corrói essa proteção de fora para dentro, ela destrói o escudo químico do metal. Isso permite que a ferrugem se instale mesmo em pontos onde a concentração de cloreto sozinha ainda não seria suficiente para romper as barreiras de defesa do arranha-céu. Nesse campo de batalha, a carbonatação atua como uma terceira força silenciosa, facilitando o caminho para a destruição em vez de atacar diretamente. É um fator de segundo plano que os engenheiros precisaram calcular meticulosamente para planejar quanta corrente elétrica de proteção o sistema de defesa precisará injetar nas próximas décadas. Entender como eles decifraram as necessidades exatas dessa gigantesca fundação, em vez de apenas instalar um sistema genérico e torcer para dar certo, revela o nível de genialidade por trás do projeto. Tudo dependeu de simulações e modelos preditivos, criados anos antes que o primeiro componente de proteção fosse instalado. Para antecipar essa deterioração, engenheiros de durabilidade utilizam modelos de difusão de cloreto. Trata-se de cálculos matemáticos complexos que mapeiam a velocidade com que esses íons destrutivos avançam pelo concreto ao longo de décadas. Essas projeções exigiram testes exaustivos em laboratório com a receita exata de concreto usada na construção da torre, medindo com precisão milimétrica a sua resistência real ao ataque químico. Os cientistas precisaram recriar fielmente as condições hostis do solo de Dubai para prever como a fundação do edifício se comportaria depois de enterrada sob toneladas de pressão e cercada por águas subterrâneas ácidas e salgadas. A potência elétrica do sistema de proteção catódica foi ajustada com base nessas previsões matemáticas. Ela não foi projetada apenas para neutralizar os perigos imediatos no dia em que a obra foi entregue, mas sim para garantir proteção ativa daqui a 50 ou 100 anos, quando as barreiras naturais do concreto inevitavelmente falharem devido ao ataque conjunto de cloretos, sulfatos e carbonatação. E há um detalhe extraordinário que descobrimos em nossa investigação: a escolha do titânio para a grelha de ânodos. Longe de ser um capricho estético ou financeiro, essa decisão metalúrgica foi crucial para garantir a sobrevivência de toda a estrutura. O titânio possui uma propriedade eletroquímica fantástica chamada passividade anódica. Sob as condições severas de operação do Burj Khalifa, ele consegue conduzir a corrente elétrica contínua necessária sem sofrer com o processo de corrosão que ele mesmo foi projetado para combater no aço vizinho. Qualquer outro metal comum derreteria ou se desintegraria rapidamente sob essa eletricidade constante, exigindo reformas inviáveis em uma fundação que sustenta o maior prédio do mundo. Já os ânodos de titânio foram feitos para se desgastar de forma extremamente lenta ao longo de gerações, reduzindo drasticamente a necessidade de manutenção profunda nas entranhas da torre. Essa cartada genial da ciência dos materiais definiu toda a viabilidade econômica do edifício desde o rascunho inicial do projeto. Afinal, a base do Burj Khalifa precisa resistir a esse inferno químico para sempre, não apenas durante a construção, mas por toda a sua vida útil. É por isso que os engenheiros sabiam que uma defesa meramente passiva jamais seria suficiente. Barreiras físicas, como coberturas de concreto mais espessas ou ligas de melhor qualidade, conseguem apenas atrasar a infiltração de cloretos e sulfatos, mas jamais deteriam a destruição de forma definitiva. A única saída real era partir para um ataque elétrico ativo e eterno. A água e os íons dissolvidos, com o passar das décadas, sempre encontram um caminho através de qualquer barreira passiva, não importa quão bem projetada ela tenha sido. Os engenheiros sabiam disso. Eles não podiam apenas desacelerar a química destrutiva do solo, precisavam de algo que revertesse ativamente as condições eletroquímicas que causam a ruína da estrutura. A solução escolhida, chamada de proteção catódica por corrente impressa, é um dos segredos mais bem guardados da engenharia moderna. Para compreender essa genialidade, você e eu precisamos olhar para a física por trás de tudo. A corrosão, no fim das contas, não é meramente química, mas sim um fenômeno essencialmente elétrico.
Minhas investigações sobre a integridade do metal revelam um processo fascinante. A corrosão comum do aço acontece porque os átomos de ferro na superfície do metal perdem elétrons para o ambiente ao seu redor. Essa reação faz com que o aço oxidado funcione como um anodo, que é o eletrodo que perde elétrons em qualquer reação eletroquímica. No entanto, se invertermos esse fluxo, injetando elétrons no aço de forma mais rápida do que o ambiente corrosivo consegue roubá-los, o aço passa a agir como um catodo. Ele se torna o receptor do processo, impedindo completamente que as condições necessárias para a corrosão se estabeleçam, não importa quão agressiva seja a concentração de cloreto no solo. Este é o princípio absoluto que opera sem parar sob as fundações da torre. Há uma rede complexa de anodos de titânio embutida por toda a placa de concreto, conectada a uma fonte de energia de altíssima precisão. Ela injeta uma corrente contínua constante na armadura de aço, blindando a estrutura como um catodo. Mas operar esse sistema exige um rigor técnico extremo. Não basta apenas ligar a chave e ir embora. Se a corrente for mal calculada, o desastre é iminente. Se a energia for fraca demais, várias partes da fundação continuam desprotegidas, ficando totalmente vulneráveis aos ataques de cloretos e sulfatos que o sistema deveria evitar. É uma linha tênue entre a segurança total e a vulnerabilidade estrutural silenciosa. Se os engenheiros injetarem corrente demais, um processo eletroquímico perigoso chamado evolução de hidrogênio começa a acontecer na superfície do aço. Isso gera hidrogênio atômico que se infiltra diretamente na estrutura cristalina interna do metal, causando a fragilização por hidrogênio. O aço se torna extremamente quebradiço, sujeito a rachaduras catastróficas e repentinas sob pressão, ao invés da lenta perda de força que a corrosão comum causaria. Uma fundação que suporta cerca de 500 mil toneladas de peso bruto simplesmente não pode se dar ao luxo de falhar de nenhuma dessas formas. Por isso, toda a operação precisa ser calibrada dentro de um limite cirúrgico, onde qualquer desvio pode colocar em risco a vida de milhares de pessoas. É preciso ter energia suficiente para garantir a proteção total de uma gigantesca placa de concreto sem nunca cruzar a linha onde a cura se torna um perigo estrutural. Investigando os bastidores desse projeto, descobri que essa calibração não é uma decisão única, tomada na inauguração e depois esquecida. Ela exige monitoramento contínuo e ativo. As condições eletroquímicas sob a Terra mudam constantemente com a variação da química dos lençóis freáticos, com o envelhecimento natural do concreto e com as pressões locais de profundidade. Você e eu precisamos entender que cada parte daquela estrutura gigante enfrenta um microambiente diferente, exigindo um nível de atenção diária que quase ninguém imagina ao olhar para o arranha-céu de longe. Eletrodos de referência espalhados por toda a gigantesca placa de 12 mil metros cúbicos de concreto medem sem parar o potencial elétrico do aço. Esses dados chegam em tempo real aos engenheiros, que identificam com precisão cirúrgica onde a corrente precisa de ajustes. Trata-se de um sistema de diagnóstico que gera leituras a cada hora do dia, projetado para que qualquer falha oculta seja corrigida muito antes de se tornar uma ameaça visível na superfície. Mas vamos ampliar a investigação. Essa batalha eletroquímica não é exclusividade do Burj Khalifa. Entender onde essa tecnologia foi testada em larga escala explica por que decidiram apostar nela o destino de uma torre de 828 metros. Minhas pesquisas revelam que essa tecnologia de proteção catódica por corrente impressa não foi inventada para arranha-céus. Ela vem protegendo estruturas de aço submersas e enterradas há quase um século. No início, foi desenvolvida para proteger cascos de navios e tubulações de óleo e gás sob solos altamente corrosivos. Muito antes de ser aplicada em fundações de prédios, as plataformas marítimas de petróleo instaladas no próprio Golfo Pérsico, enfrentando águas salgadas extremamente destrutivas, já dependiam de versões exatas desse sistema. Isso deu aos engenheiros locais uma vasta experiência prática com esse ambiente químico hostil, muito antes de o primeiro tijolo do Burj Khalifa ser sequer planejado nos escritórios de arquitetura. O verdadeiro trunfo não foi a invenção de uma nova tecnologia, mas sim a aplicação bem-sucedida de décadas de ciência anticorrosiva marítima e uma estrutura terrestre monumental. O desafio era colossal, suportar um peso concentrado e distribuído de forma infinitamente mais precisa do que qualquer plataforma de petróleo jamais exigiu. E tudo isso operando sob um prédio que, ao contrário de uma plataforma no mar, nunca poderia ser simplesmente evacuado e abandonado, caso a química do solo vencesse a batalha. Quero ser extremamente preciso aqui sobre o que significa vencer ou perder neste cenário. Não podemos transformar uma história sobre lençóis freáticos corrosivos em um pânico infundado sobre um edifício que de fato funciona com perfeição. Os fatos são claros.
A fundação do Burj Khalifa não apresenta nenhum sinal de corrosão após mais de 15 anos de operação contínua. Isso só acontece porque o sistema de proteção funciona exatamente como foi projetado. Esta não é a história de um edifício desmoronando sob uma fachada glamourosa, mas sim o relato do que o sucesso real exige em um ambiente hostil. É uma intervenção ativa e diária que as pessoas no saguão ou tirando fotos no mirante jamais imaginam que existe. Mas você e eu precisamos olhar para o passado para entender o desastre que acontece quando esse tipo de proteção é ignorado ou simplesmente abandonado pelas autoridades responsáveis. Em minhas investigações nos arquivos da infraestrutura global, encontrei registros assustadores. Estruturas marinhas e pontes costeiras construídas antes da popularização da proteção catódica, especialmente em meados do século XX, são a prova viva do perigo. Sem essa tecnologia, a armadura de aço desprotegida fica entregue à própria sorte contra os cloretos. Várias pontes e garagens em regiões que usam sal nas estradas durante o inverno, um ambiente severo, mas ainda menos agressivo do que o solo sob o Burj Khalifa, exigiram reformas milionárias e extremamente complexas décadas após a construção, simplesmente porque dependiam apenas de métodos passivos de conservação. Essas antigas estruturas falharam porque seus projetos originais confiavam apenas na cobertura passiva do concreto, descartando qualquer defesa eletroquímica ativa. Essas ruínas documentadas e os custos astronômicos de reparação moldaram o conhecimento que levou os projetistas a embutirem a proteção ativa nas fundações do Burj Khalifa desde o primeiro dia. Eles não quiseram esperar décadas para aprender a mesma lição da maneira mais cara e perigosa possível. A diferença crucial entre durabilidade passiva e sucesso ativo programado merece uma análise profunda. Afinal, a maioria das construções, depois de finalizadas, entra em um estado de existência totalmente passiva perante o tempo. Geralmente, os materiais de uma obra envelhecem devagar, sob processos previstos na prancheta, que raramente exigem ações diárias. Mas a fundação do Burj Khalifa não se dá esse luxo, e isso não é um erro de cálculo, mas sim uma imposição da química agressiva do terreno onde ele repousa. Todo santo dia em que essa torre esteve de pé, especialistas estiveram em algum lugar controlando um processo eletroquímico vivo, forçando a fundação a permanecer em um estado de conservação que ela jamais alcançaria de forma natural. Estamos falando de um patamar totalmente novo de engenharia, que vai muito além de projetar algo resistente. É dar vida a um gigante que luta ativamente contra a Terra. Trata-se de erguer uma estrutura que necessita da intervenção humana constante para não ser consumida pelo próprio solo. Sustentar essa operação complexa ao longo de 15 anos ininterruptos, sem registrar uma única falha sequer, é um feito técnico formidável. Para mim, essa manutenção silenciosa é uma conquista muito mais impressionante do que a própria altura recorde pela qual a torre é mundialmente famosa. Convido você para ampliarmos nossa visão uma última vez sobre a engenharia de durabilidade. O caso do Burj Khalifa faz parte de uma revolução maior sobre como projetamos monumentos modernos para sobreviverem aos ambientes químicos mais hostis do nosso planeta. Para começar esta investigação, você e eu precisamos olhar para o leste do Canadá. A ponte Confederation, que rasga o estreito de Northumberland, foi erguida com um concreto ultra especial de baixa permeabilidade para suportar décadas de açoite de água salgada e blocos de gelo implacáveis. Mas por que essa estrutura nos interessa? É simples. Os engenheiros enfrentaram ali um inferno químico muito parecido com o que existe silenciosamente sobre o Burj Khalifa. Esse caso real serve como um teste definitivo de durabilidade quando o desgaste do tráfego e os cortes no orçamento atropelam as teorias de laboratório. O mesmo desafio brutal se repete hoje nas fundações de turbinas eólicas no tempestuoso Mar do Norte. Estamos falando de colossos de aço cravados diretamente no coração de oceanos corrosivos por gerações inteiras. Minha investigação revela que a grande arma secreta contra essa destruição lenta é a proteção catódica, uma tecnologia sofisticada baseada em pura eletroquímica de ponta. Nas últimas décadas, o setor de engenharia de durabilidade explodiu no mundo todo, acumulando montanhas de dados operacionais para entender como esses sistemas resistem ao impacto constante das ondas e à imersão eterna. Essa disciplina científica nasceu de uma necessidade urgente, o desejo humano de erguer estruturas cada vez mais colossais nos ambientes mais hostis e brutais de que se tem notícia. Antigamente, os cientistas consideravam esses lugares simplesmente impossíveis de se construir algo permanente, e é justamente aí que entra a fundação do Burj Khalifa, um dos exemplos mais extremos de superação tecnológica a que já tive acesso em meus arquivos de pesquisa. Poucas pessoas nas ruas sabem que existe uma elite de engenheiros focada exclusivamente em combater a corrosão.
Essa especialidade médica do metal e do concreto nasceu da necessidade financeira da bilionária indústria de petróleo e gás em alto mar. Eles perceberam que o custo de uma plataforma desabar no oceano era alto demais, o que os forçou a criar métodos sistemáticos para evitar a destruição do material antes mesmo que ela comece. Hoje, associações internacionais aplicam testes rigorosos para certificar esses profissionais em ciência da corrosão. Trata-se de um nível de especialização técnica que simplesmente não existia quando as primeiras grandes obras de concreto armado foram feitas no litoral no século passado. Essa falta de conhecimento no passado é o motivo real pelo qual tantas pontes e portos antigos ao redor do globo exigem hoje reformas bilionárias para não caírem aos pedaços. No caso do Burj Khalifa, os projetistas usaram todo o peso dessa ciência jovem, mas extremamente madura, para blindar a base do maior arranha-céu do planeta antes mesmo que o primeiro metro de concreto fosse derramado. Eles pegaram o que aprenderam em décadas de operação de plataformas de petróleo e aplicaram a um desafio monumental de engenharia civil que nenhum arranha-céu jamais ousou enfrentar. Mas minhas investigações revelam um lado muito mais humano e perturbador por trás dessa química complexa, a pressão psicológica esmagadora sobre as mentes desses projetistas. Imagine desenhar um sistema que precisa funcionar perfeitamente, sem um único segundo de falha, por 100 anos inteiros. Eles sabem que qualquer erro microscópico cometido hoje será um desastre catastrófico e quase impossível de consertar no futuro. É uma mentalidade de trabalho totalmente diferente da engenharia convencional. Para esses especialistas, a grande questão nunca é se o sistema está funcionando hoje. O verdadeiro teste é saber se ele continuará operando de forma impecável daqui a várias décadas, muito depois que os engenheiros originais tiverem se aposentado, mudado de emprego ou falecido. O bastão técnico será passado para novas gerações de administradores, que provavelmente não entendem quase nada sobre eletroquímica profunda. O desafio real, portanto, não é criar apenas uma máquina que funciona, mas sim criar um protocolo institucional tão sólido e indestrutível que sobreviva à própria passagem do tempo e à troca inevitável das pessoas encarregadas de monitorar o sistema. Essa é, sem dúvida, a engrenagem mais invisível e difícil de todo esse milagre de engenharia. Mas o que vem a seguir para um sistema projetado para funcionar sem parar até o último dia de vida da torre? Antes de olharmos para o futuro, precisamos entender as opções dramáticas que os engenheiros de Dubai descartaram. Eles poderiam ter escolhido caminhos mais fáceis e baratos no papel, como cravar estacas ultra profundas até a rocha firme para escapar da água corrosiva, evitando o problema em vez de combatê-lo ativamente. Mas o terreiro traiçoeiro daquela costa de Dubai guardava um segredo geológico que inviabilizou completamente essa ideia desde o início das escavações. A verdade é que essa rocha firme simplesmente não existe em uma profundidade que a tecnologia atual de escavação consiga alcançar naquela costa. É por isso que eles usaram estacas de fricção, que se apoiam na resistência do próprio solo arenoso. Outra alternativa absurda seria aceitar que a base teria uma vida útil curta, planejando reformas monstruosas no futuro em vez de impedir a reação química agora. Mas pense comigo, como fazer uma reforma estrutural em uma fundação que sustenta 500 mil toneladas de peso, enterrada a 50 metros sobre um dos metros quadrados mais caros e cobiçados do mundo? Essa opção nunca passou de uma fantasia perigosa. Portanto, a proteção catódica ativa e contínua não foi apenas uma escolha chique ou tecnológica. Quando os relatórios revelaram o pesadelo químico do solo, ela se tornou a única saída viável para evitar o colapso. Como jornalista, recomendo que fiquemos atentos aos relatórios de manutenção quando forem publicados. O ritmo de desgaste dos anodos de titânio que se sacrificam lentamente emitindo corrente elétrica ao longo dos anos é o termômetro perfeito. É esse desgaste que vai nos dizer se o sistema está envelhecendo conforme o planejado, ou se a natureza está vencendo a guerra antes do tempo previsto pelos engenheiros em seus escritórios confortáveis. Fique atento também ao uso de radares e satélites de alta precisão que monitoram deformações milimétricas no solo ao redor do mundo. Se essas ferramentas forem apontadas para o Burj Khalifa, teremos uma auditoria externa valiosa para confrontar se os dados internos da proteção catódica batem com a realidade física lá embaixo. No fim das contas, essa história nos ensina uma lição profunda sobre os limites humanos diante de ambientes hostis. Uma fundação blindada com tanto sucesso contra uma água ácida e brutal nos mostra que a química destrutiva da natureza, por mais paciente e implacável que seja, pode sim ser derrotada para sempre, desde que a corrente elétrica nunca pare. Ninguém pode dar garantias absolutas sobre o futuro,
Mas neste exato momento, 50 metros abaixo do nível da rua, em um abismo escuro onde nenhum turista jamais pisará e nenhuma câmera registrará, uma gigantesca rede de titânio continua disparando eletricidade contra o concreto. Esse exército invisível combate uma água subterrânea muito mais salgada do que o próprio mar vizinho, travando uma guerra química silenciosa que já dura mais de 15 anos. Enquanto isso, no saguão luxuoso lá em cima, as pessoas fazem check-in tranquilamente, maravilhadas com a vista espetacular que se estende até as águas calmas do Golfo Pérsico. Nenhum desses visitantes faz ideia de que uma corrente elétrica milimetricamente calibrada corre sob seus pés para impedir que a estrutura desabe. É uma defesa invisível contra um inimigo químico implacável que, em mais de 15 anos, nunca aceitou um único segundo de trégua. Na engenharia, o maior perigo sempre foi o abismo entre o luxo exibido na superfície e o esforço contínuo no subsolo para manter tudo de pé. Deixe seu comentário se você acha que um prédio deve ser julgado pela altura ou pela batalha oculta debaixo dele, e se inscreva no canal Europe Beyond Headlines para mais investigações como esta. Nesta noite, enquanto o mundo dorme, a eletricidade continua fluindo lá embaixo, mantendo a mesma margem de segurança extremamente estreita de 15 anos atrás. Tudo isso é monitorado por eletrodos especiais que ninguém além de um punhado de engenheiros obstinados sabe que existem. O fluxo nunca parou, nem por um milésimo de segundo. E se os cálculos desses homens estiverem corretos, enquanto o Burj Khalifa arranhar os céus de Dubai, essa corrente elétrica jamais terá o direito de descansar. Eu sou seu repórter investigativo e continuarei acompanhando de perto os segredos que os gigantes de aço e concreto tentam esconder sob a terra.